Há uma estatística chocante na igreja brasileira. Desde que éramos 30 milhões de evangélicos até hoje, ela se mantém mais ou menos de pé. Para cada um crente firme, nós temos em média um desviado. O que nos mostra que se por um lado a nossa grande dificuldade ou desafio não seja o evangelismo, por outro, nós temos esbarrado na dificuldade de consolidar os frutos. Isso não significa que essas pessoas estejam perdidas e nem possam ser resgatadas. Aliás, esse é o assunto da nossa conversa hoje, resgatando os desviados. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor esses princípios. Estou hoje em Areia Branca, Rio Grande do Norte, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto que eu quero usar, tanto como ponto de partida, como trilho da nossa reflexão, está em Tiago, no capítulo 5, nos versículos 19 e 20, aonde lemos: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Em primeiro lugar, a Bíblia fala daqueles que se desviam da verdade. São pessoas que já tiveram uma experiência com Deus, mas de alguma forma se afastaram da palavra recebida e se distanciaram do relacionamento com Deus. A Bíblia também está dizendo que essa pessoa que se desviou, comumente chamado no meio evangélico de o desviado, ela precisa de conversão, assim como o pecador, quando se arrepende, se converte pela primeira vez. No entanto, ainda que essa pessoa tenha errado, falhado, se distanciado, a Bíblia mostra que a sua esperança não necessariamente findou. Pelo contrário, é possível que haja restauração, é possível salvar da morte a alma dessa pessoa, é possível cobrir uma multidão de pecados. Isso precisa nos levar a entender algumas verdades e alguns princípios bíblicos. Por exemplo, na parábola do semeador, Jesus estabeleceu uma diferença entre alguns tipos de solo. Ele nos fala de 4 solos. O segundo e o terceiro têm características semelhantes. No primeiro, a palavra nem deu resultado, porque aqueles que ouviram não entenderam e Satanás conseguiu roubar a palavra que foi lançada. Mas o segundo e o terceiro solo fala de gente que a semente germinou. Um processo começou. No entanto, por razões diferentes em cada um dos 2 tipos de solo, o processo foi abortado, foi interrompido. Somente no quarto exemplo, Jesus fala de uma terceira situação. É aquela onde a semente germina e, por sua vez, frutifica. O que aprendemos com isso é que muitas vezes o processo que foi iniciado pode ser abortado. Mas isso não significa que tudo esteja comprometido. Como dissemos, o desviado pode se converter, sua alma pode ser salva, uma multidão de pecados pode ser coberta. E acredito que se a igreja não tiver o entendimento correto dessas verdades, ela não vai se conduzir também de forma correta. Acredito que o propósito de entendermos princípios como esse envolve entendemos a condição dos desviados, porque senão nós não vamos lutar por eles. Segundo lugar, precisamos aprender com aquilo que eu vou apelidar aqui de o capítulo dos desviados, que é Lucas capítulo 15, para que então a gente possa, de forma prática, auxiliar no processo de restauração. Alguns anos atrás, ouvi meu pastor Abe Uber falando a respeito de Lucas 15, onde nós temos o exemplo de 3 situações muito específicas. Em primeiro lugar, o Senhor nos conta a parábola de uma ovelha perdida. Depois ele conta a parábola de uma moeda perdida. Em terceiro lugar, ele conta a parábola de um filho perdido. Em todos os 3 casos, nós temos gente que se perdeu depois de ter se encontrado, podemos dizer assim. Foram perdas que aconteceram, num contexto muito parecido com o do desviado. A ovelha era parte do rebanho, se desviou e precisou ser buscado. Nós temos uma moeda que se perdeu dentro de casa e não necessariamente fora e precisou ser achado. E nós temos um filho que sai e depois acaba retornando. Em cada uma dessas 3 parábolas, nós entendemos que Deus deseja o mesmo para todo aquele que de alguma forma abortou o processo e que se desviou. O que é que Deus deseja? A sua restauração. E Jesus enfatiza o tempo todo que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Então o desviado não apenas deve, ele pode se arrepender e ser restaurado. Mas me lembro que na ocasião onde ouvi o pastor Abe falando a respeito disso, ele destacou em cada uma dessas parábolas características diferentes. Em primeiro lugar,
falando da ovelha perdida no início do capítulo 15, ele fala daquela pessoa que saiu do meio onde estava, e nós nos referimos a ele normalmente como o desviado comum. E algo que eu e você precisamos ter em mente é o coração amoroso de Deus para com cada pessoa. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, Jesus começa falando no versículo 6 sobre alguém que faz tropeçar um dos pequeninos que crê nele. Ou seja, alguém que está crendo nele pode vir a tropeçar. E nós precisamos entender que quando o Senhor Jesus está falando a respeito desse assunto, a preocupação dele é uma só. Ele diz no verso 10, fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos. Depois, no versículo 14 de Mateus 18, nosso Senhor diz, assim não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. Ou seja, Deus não quer nem que o ímpio se perca e nem que aquele que teve uma experiência de conversão também se perca no processo. Ele deseja a salvação de todos e para cada pessoa que se afasta, ele quer restauração. Qual é a responsabilidade que temos num caso como esse? O pastor vai atrás dessa ovelha. Pessoas que abandonaram o aprisco devem ser buscadas. Nós precisamos lutar por eles, correr atrás, procurar recuperá-los. Mas há um segundo exemplo a ser considerado. Esse segundo exemplo é o da moeda perdida. Aqui nós temos alguém que se perdeu dentro de casa. Diferente da ovelha que saiu do aprisco, essa moeda nunca saiu de dentro de casa. E sabe, nós temos aquele tipo de desviado que a gente rotula como o normal, o comum, que é gente que simplesmente abandonou o nosso meio. Mas existem pessoas que permanecem dentro da igreja, mas o coração desconectou de Deus. Elas estão frias, elas estão indiferentes, elas estão distantes. O problema é que porque não deixaram a rotina dos cultos, a rotina dos rituais de vida cristã, muitas vezes nós presumimos que tudo está bem, quando nem sempre está. Casos como esse normalmente não são percebidos, a menos que acompanhemos as pessoas de perto, que haja algum nível de cuidado maior, seja em relação ao pastoreamento ou ao discipulado. E situações como essa nos ensinam que gente que se perdeu dentro da igreja, eles precisam ser encontrados ali, seja por meio de um ambiente de oração, de intercessão em favor deles, seja por meio da exortação, quando, sob sensibilidade e direção do Espírito Santo, percebemos, nós podemos atraí-los. E sabe, muitas vezes um dos exemplos desse tipo de desviado são os filhos dos crentes. Eles simplesmente cresceram aprendendo todo o ritual, a prática de culto, mas muitas vezes não estão vivendo uma experiência genuína ou profunda com o Senhor. E nós precisamos ter uma atenção especial para com esses também. Agora nós temos, em terceiro lugar, em Lucas 15, a parábola do filho perdido. Eu gosto de dizer, botando aqui entre aspas, que aquele filho matou o pai, né? Porque ele queria a herança antes do pai morrer. É como se ele estivesse acelerando o processo. É como se ele dissesse, eu quero autonomia, eu quero independência, eu quero estar desvinculado de você, eu não preciso de você, eu só quero aquilo que você tem para me dar ou oferecer. O que esse jovem faz, principalmente dentro do contexto cultural da época, foi uma violência. Agora, quando ele simplesmente abandona o pai, diferente da ovelha que alguém foi procurar, da moeda que foi encontrada, nós não vemos o pai correndo atrás desse tipo de desviado. Porque quando alguém consciente, deliberadamente toma esse tipo de decisão, normalmente correr atrás não produz resultados. Por outro lado, isso não significa que essa pessoa não possa ser ajudada, né? Nós precisamos entender e compreender que o pai permaneceu com o coração aberto para a sua restauração. Como sabemos disso? A Bíblia nos mostra, né, que quando esse garoto voltou, esse filho voltou, o pai o viu de longe. Isso sugere que havia um ato contínuo de expectativa. Um dia ele voltará, né? Sabemos disso porque o pai manda matar o novilho cevado, não um qualquer, o. Né? Alguém sugeriu que desde o momento em que o filho partiu, o pai estava crendo pelo seu retorno e se preparando para esse dia. E muitas vezes, mesmo quando temos a situação desse tipo de desviado, que não quer que vá atrás, não adianta você conversar com ele, ele não quer discussão, ele já tomou a decisão dele, ele não quer reconsiderar, ainda assim, nós precisamos ter um ambiente não apenas de fé para o seu retorno, mas um ambiente de amor e de aceitação. Porque quando esse filho decide voltar, o filho mais velho fica indignado, o julga, o critica. E muitas vezes desviados têm dificuldade com a restauração, porque quando voltam são alvo de condenação, de críticas, de ataque, em vez de serem acolhidos num ambiente de amor.
Quando conseguimos entender os tipos de desviados, os processos, embora em todos eles Deus queira a restauração de cada um e quer que haja festa, nós precisamos entender a maneira diferente de lidar com cada um deles. Ao entender isso, também precisamos compreender o cenário bíblico de restauração. Quais são os passos para a restauração de um desviado? A Bíblia diz que o filho pródigo caiu em si, que significa que ele estava fora de si. E isso fala a respeito de arrependimento, de voltar a considerar os princípios bíblicos, de voltar a entender os princípios que ele mesmo havia abandonado. Segundo lugar, ele decide voltar e lidar com as consequências. Ele estava disposto a naquela casa ser apenas um servo e nem mais ter a posição de filho. Em outras palavras, ele queria lidar com as consequências, mas quando chega e recebe o amor incondicional do Pai, ele também precisa aceitá-lo. Quando o Pai oferece não apenas uma roupa nova, mas a melhor roupa, isso fala da condição do homem diante de Deus. Quando a Bíblia fala de um anel que o Pai manda colocar no dedo, fala da restauração da autoridade. Quando a Bíblia fala de sandália nos pés, fala de liberdade, porque os escravos não usavam sandálias. Naquele momento Deus está dizendo, eu jamais te tratarei apenas como um servo, e sim como meu filho. Agora, quando olhamos para o irmão mais velho e a atitude negativa que ele teve, é o oposto daquilo que eu e você deveríamos ter. Que possa haver na igreja um ambiente de luta pelos desviados, um ambiente de disposição de resgatá-lo, de aplicar fé para isso, e que à medida que eles retornam, que possa haver um grande acolhimento de amor, para que eles percebam que ainda são parte da família, que em vez de julgados serão aceitos, serão amados e plenamente restaurados. Acredito com essa visão, nós como igreja podemos mudar não só essa estatística, podemos agradar o coração de Deus, podemos cumprir o seu propósito, reintegrando e restaurando esses desviados, porque à medida que eles se reconvertem, eles terão sua alma livre da morte e uma multidão de pecados será coberta pelo sangue de Jesus.